Meus arretados, olha eu aqui de novo. A nossa conversa de hoje, ela tem uma conotação, eu diria que um pouco diferente, apesar de ser um assunto bastante comentado, um assunto discutido demais, mas de muita importância e necessário. Nós temos hoje um cara que ele é arretado. Ele é muito arretado. Eu achava que eu gostava de estudar, mas ele me ganhou há anos-luz. Eu falei, olha, então vem me dar um curso particular. E eu quero apresentar para vocês hoje o Luiz Guilherme, um querido, um advogado e tantas outras coisas que ele é que eu vou preferir que ele fale. Tá com você. Que exagero. Tá com você, Luiz. Tudo bem, Arlete? É um prazer estar aqui no Conversa Arretada. É muito legal bater um papo aí sobre o que você quiser, de uma maneira descontraída. Estou aqui para participar, assim, de uma maneira muito feliz. Imagina, o prazer é meu e obrigada, primeiramente, por você ter vindo aqui, por você ter aberto esse espaço na sua agenda, que eu sei que certamente é uma agenda corrida, né? Um perito do Estado, né? Não é qualquer pessoa. Eu digo no sentido de muito trabalho, de uma agenda aí acirrada, e você tem encontrado esse tempo para vir conversar conosco, e de um tema tão importante, que é a violência contra a mulher, não é? É verdade, a violência contra a mulher é algo que a gente precisa sempre colocar em evidência aí, discutir, para tentar melhorar um pouco esse triste cenário. Exatamente. Né? E por que eu trouxe um homem para falar desse tema? Não é? A gente vê muitos advogadas, muitos movimentos sociais só com mulheres tratando desse tema. Eu falei, deixa eu buscar um arretado no mercado para ver se ele não sabe falar. E aí você se propôs a vir comigo. Isso aí. Guilherme, vamos falar no começo. Eu quero que você me dê uma pequena introdução sobre a parte doutrinária dessa questão da violência contra a mulher. Tá com você. Então, a doutrina discute bastante o aspecto da violência doméstica, né? E nós temos algumas classificações e conceitos sobre o que é o feminicídio, né? Então, eu sempre falo, né, que quem traz esse conceito é a lei, não é o Luiz Guilherme, né? E o feminicídio é o homicídio da mulher por ser mulher. Então, sendo assim, bem prático, né, sem estender muito, a morte da mulher por ser mulher, né? E ela se dá basicamente sob duas circunstâncias, sob o âmbito da violência doméstica e familiar, ou então nas condições de menosprezo ou discriminação contra o gênero feminino, né? Então, quem trabalha na esfera policial, que é o meu caso, como perito criminal, nós sempre tentamos, no caso do perito, por exemplo, coletar as provas que vão lá na frente fazer com que o juiz em base à sua fundamentação pela qualificadora do feminicídio, tá? Então, esse é o aspecto doutrinário do feminicídio. Então, uma mulher que foi morta por ser mulher ou porque o agressor, de repente, tinha lá uma certa discussão com a esposa e acabou matando, lamentavelmente, essa mulher, né? Enquanto você tem também um outro termo doutrinário, que é o femicídio, diferente de feminicídio. Então, o femicídio já seria a morte da mulher, mas não nas circunstâncias do gênero feminino. Então, vamos imaginar que uma mulher, lamentavelmente, sofre um acidente de trânsito e acaba falecendo. Então, nesse caso, a gente não fala em feminicídio, porque ela não morreu por ser mulher. Ela morreu porque estava num acidente, que pode acontecer com qualquer pessoa. Tá? Que já sai desse ciclo de... Isso, já sai da definição clássica de feminicídio. Né? Então, a gente busca exatamente, né, as provas para tentar fazer com que o juiz forme a convicção dele pela qualificadora do feminicídio. E, nesse contexto, a prova material acaba sendo decisiva. Se a gente considerar, do ponto de vista doutrinário, vamos pensar, se a gente considerar que as formas de violência hoje elas são diversas, não é? E essa maneira de fazer com que tenha esse resultado, não é a mulher não é o ato da mulher que vai dizer que ela precisa ser assassinada, né? Vamos dizer de forma assim. alguma. Mas se você olhar, todas essas violências, vocês como perito, o que chama a atenção de vocês? Vocês seguem uma cronologia? Nós, enquanto peritos criminais, eu tive a oportunidade de atender muitos locais de crime relacionados com violência doméstica. O que a gente percebe é que o feminicídio ele acaba sendo uma última etapa de uma sequência de eventos que normalmente começa com, vamos dizer assim, uma agressão verbal, né? E aí depois isso acaba avançando para uma violência física, uma lesão corporal leve, depois tem lá vários boletins de ocorrência de ameaça contra aquela vítima,
até chegar no feminicídio tentado e depois no feminicídio consumado, né? Então, o que a gente percebe é que, de fato, existem vários tipos de violência contra a mulher, né? Eu sempre gosto de falar que existe um tripé de violência. Eu, enquanto agente público, né? Você tem a violência de gênero, que é aquela que é relacionada com o gênero feminino. Você tem a violência simbólica, que isso pouca gente conhece, e muitas mulheres não percebem que elas estão inseridas nesse ciclo de violência, que é, por exemplo, uma violência patrimonial. É aquele sujeito que não deixa a mulher se emancipar profissionalmente. Então, sei lá, ela compra lá um celular que é para marcar as agendas de manicure dela. Aí o agressor vai lá e quebra o celular. Muitas vezes ele não encosta o dedo nela, mas ele quebra aquele celular que ela usa para trabalho. Então isso não deixa de ser uma violência simbólica, porque atinge o símbolo do feminino, né? Que interessante esse conceito. Pois não é, conhecia. e aí, então, por isso que eu falo, tem gente que acha que é só violência física. Mas essa violência simbólica, violência patrimonial, muitas vezes ela acaba minando muito mais a vítima do que a própria violência física, né? E isso lá na frente, principalmente na fase processual, os juízes levam muito em consideração para embasar a decisão, né, da qualificadora do feminicídio. Então a gente, enquanto perito criminal, eu busco esses elementos em local de crime, né? Então existem alguns elementos que falam para nós, olha, essa vítima está sofrendo uma violência patrimonial. Essa vítima, por exemplo, só para dar um exemplo para as pessoas, né? Imagine que você tem uma porta de um banheiro na residência da vítima com um monte de marca de arrombamento. Quer dizer, essa porta de banheiro não é comum, né, ter marcas de arrombamento em porta de banheiro. É o que se espera. Exato. Então, quando a gente olha um local de crime que tem essas marcas de arrombamento numa porta de banheiro, o que isso pode traduzir para os policiais? Que essa vítima já estava tentando se proteger. Né? Então, muitas vezes, o agressor, às vezes, não bateu nela ainda, né? Porque, infelizmente, existe um escalonamento de violência, mas ela estava lá tentando se proteger. Então, isso traduz bastante para a investigação policial. E uma coisa que me chama a atenção é que, ainda assim, e isso aconteceu recentemente, estava o melhor juízo semana passada, não, minto, mês passado, nós estamos já em outubro, uma mulher, ela foi pedir uma medida protetiva por conta de, justamente, ela está sofrendo essa ameaça, não física totalmente, mas ameaça, né, verbal e tudo mais. E ela foi negada, porque ela não tinha provas que pudessem embasar o argumento dela. E, por essa razão, ela teve a medida protetiva negada. Certo. Só que, no dia seguinte, ela foi assassinada pelo agressor. Você acompanhou isso, Gui? Pois é. Às vezes acontece mesmo do juiz lá da vara da violência doméstica, ele não, por algum motivo, ele não enxerga elementos que, vamos dizer, que embasem essa concessão da medida protetiva, né? Mas eu digo para você, Arlete, que essa realidade tem mudado bastante, tá? Já foi muito pior. Já né? foi pior. Semana passada mesmo também teve um outro caso, diametralmente oposto, vamos dizer assim, que era uma moça que estava sendo ameaçada. Inclusive, ela nunca havia apanhado do ex-namorado, mas ela estava sendo ameaçada. E em relação a essa prova, né, se tinha lá vários prints de WhatsApp que ela levou na delegacia de polícia mostrando, olha, ele está me ameaçando, está falando que eu vou morrer, não sei o quê. Só com essas provas de WhatsApp, o juiz acabou concedendo a medida protetiva. Então, realmente existem decisões que são, às vezes, né, elas são contraditórias do juiz A para o juiz B, né? Mas, graças a Deus, existe uma percepção social hoje muito maior da violência doméstica do que era há 15 anos. Né? Quando eu era policial recém-formado, nem se falava em feminicídio, por exemplo. Então, eu acho que quando o legislador acerta, a gente também tem que enaltecer, né? Sim. Então, de fato, hoje existe aí uma preocupação maior dos juízes. Isso que você comentou, de fato, ainda acontece, mas é menos do que acontecia antes. Você acha que tem aí essa mudança, ela está vindo numa galgada? Eu sinto que sim. Eu sinto que hoje, por termos uma percepção social muito maior, né? Hoje, se você pesquisar na internet, infelizmente, todo dia tem uma notícia de violência contra a mulher. É assustador a quantidade de pessoas, de mulheres que já sofreram, né, esse ano, que já foram assassinadas esse ano por seus companheiros. Pois é, né? eu, enquanto faço parte desse grupo de que estuda o feminicídio na academia de polícia, eu acho que a violência contra a mulher, ela sempre existiu. Sim. Tá? Ela sempre existiu. Eu concordo. Agora, hoje, até pelos meios de internet, né, as mulheres elas se encorajam mais hoje de denunciar o seu agressor, de procurar uma rede de proteção, uma rede de apoio.
Então, de fato, a gente está avançando, ainda que gradativamente, estamos avançando nesse quesito, na minha percepção. Mas do ponto de vista legal, vamos só quero ouvir de você a questão da Lei Maria da Penha. Certo. Vamos fazer essa análise que você colocou agora a partir da Maria da Penha. Eu tenho uma crítica em relação à medida protetiva. Eu acho que não sou só eu. Na minha condição de mulher, e acho que de todas, eu tenho essa crítica e justamente nesse ponto de proteção. Ao que parece, as estatísticas também mostram, você pode dizer que sim ou que não, né? Você é o especialista na área. Todas as vezes, a maioria das vezes que a mulher adquire essa medida protetiva, é uma sensação que eu tenho. Parece que ela passa a correr mais risco. Porque a medida protetiva, para o homem, é uma ameaça. Não é? Parece que se ele está com vontade de fazer, a partir do momento que ele tem uma medida protetiva, ele fica com ódio, ele vai lá e faz para se autoafirmar. Eu não sei. Aí eu pergunto, obviamente que tem muitas coisas que estão acontecendo agora em volta da Lei Maria da Penha que estão melhorando isso, né? São as penalidades o concurso público, outras coisas. Mas ainda assim, essa medida protetiva, num ponto de vista de vocês, não é... Pensando no pensamento do homem, né? Nesse cara que vai matar, que já tem essa predisposição. Ela não é ameaçadora para ele, não é um dispositivo para ele ir lá e concluir? Como se fosse um gatilho, né? Exato. Então, na verdade, não tem um gabarito para sua pergunta, tá? Então, na verdade, isso depende muito da realidade daquela família, daquela relação de vínculo entre vítima e agressor. De fato, eu já vi casos mesmo que a medida protetiva acabou deixando o homem mais agressivo ainda, tá? Mas assim, o que eu percebo na grande maioria dos casos é o contrário. Tá? Isso é uma percepção do meu trabalho mesmo, conversando até com as próprias vítimas de violência doméstica. Muitas vezes a medida protetiva nunca vai ser a solução para tudo. Ah, sim. Tá? Até porque, Arlete... Até porque é uma protetiva, né? Pois é, e tem alguns casos também, pensa comigo, que o agressor ele convive na mesma residência do que a vítima. Então, nesse caso, o que a medida protetiva faz? Ela vai pedir, por exemplo, o afastamento do lar desse agressor. E né? Só que, assim, às vezes o afastamento do lar ele pode ser não muito bom para a própria vítima, por mais paradoxal que possa ser isso. Porque, vejam, imaginem que a vítima está lá vivendo com o seu agressor. Elas têm um filho. Aí o agressor é quem toma conta da criança para a mulher poder sair para trabalhar. Aí o agressor sai, o juiz manda ele se afastar do lar. Às vezes isso pode causar um certo distúrbio na relação, né? Por isso que não dá para falar que a medida protetiva é sempre a solução da lavoura. Não é. Não é. Né? Mas voltando à sua pergunta, sim, eu vejo que a medida protetiva, muitas vezes, ela acaba dando uma apaziguada ali, né? O agressor, ele pensa assim, bom, acho que preciso tomar cuidado agora porque a polícia está de olho em mim. Então, realmente, existem casos que o homem pode ficar mais agressivo, mas na grande maioria dos casos, Alete, eu percebo que os homens seguram a onda, até porque quando o oficial de justiça vai até a casa do agressor e fala, olha, existe uma medida protetiva que se você descumprir, você vai ser preso, né? E não é assim, se eu bater nela, vou ser preso. Não. Se ele mandar uma mensagem de WhatsApp, ele já está configurada o descumprimento da medida protetiva. E aí ela vai apertar um botãozinho de pânico, né? Vai chegar a polícia militar, vai ver que o cara realmente desrespeitou a medida protetiva, ele vai ser preso. Simples né? assim. Então o cara que tiver a cabeça no lugar, ele vai pensar, bom, acho que agora eu preciso, deixa eu dar uma segurada aí, porque senão realmente vai sobrar para mim. Né? Então depende. Depende. E a gente segue na briga cultural, não é? Isso aí não adianta, né? O machismo enraizado, essas coisas todas que, infelizmente, a gente luta todo dia, né? E quando vocês vão para esse campo de batalha, né? Porque uma coisa é acontecer, essa cronologia dos atos, né? Para que chegue até ao feminicídio de fato. E quando vocês vão para esse campo de batalha, qual é a abordagem que vocês fazem em termos de acordo com a violência, seja ela fixa, psicológica? Pois é, essa é uma coisa também muito, muito complexa. Tá? Eu sempre falo que a violência doméstica é um problema multifatorial. Isso. Não é um problema de polícia, tá? Uma vez eu conversei com um colega investigador de polícia, que ele chegou para a vítima que estava sendo agredida pelo marido, ele chegou para ela e falou assim, olha, fulana, você tem que se separar desse cara aí, né? Porque você tá apanhando, não sei o quê.
Mas não é tão simples assim, por quê? Porque muitas vezes essa vítima, ela não tem condições de se sustentar, ela depende financeiramente desse agressor, né? Então, seria muito incipiente, muito raso chegar para ela e falar que ela tem que se separar. Tá, ela vai se separar, e aí? O que ela vai fazer da vida, né? Então, primeiro ela precisa pensar numa ocupação, numa forma de se emancipar profissionalmente, né? Então, quando o perito criminal vai para o local do crime, seja num feminicídio tentado, seja numa violência doméstica, eu sempre oriento os meus subordinados, quando eu tive a oportunidade de ficar 1 ano como diretor do núcleo de homicídios, eu falo para eles, olha, você tem que chegar para essa vítima e falar que ela tem direito a pedir uma medida protetiva, que ela tem direito a procurar uma rede de apoio, né? Ela tem que entender o que o Estado oferece para ela para a proteção dela. Mas um gabarito, Arlete, não existe, né? Então eu tenho que chegar para ela e falar, olha, você tá enxergando que você está passando por uma situação de violência? Você não acha que esse valor que você está... Por exemplo, né, teve um caso emblemático que eu atendi, que a mulher era uma cabeleireira e o marido dela não gostava que ela saísse para trabalhar. Ele pensava assim, não, mulher minha tem que ficar em casa tomando conta da casa. Por incrível que pareça. Sim, né? sim, Existe sim. ainda gente com essa mentalidade arcaica, lamentavelmente. Sim. Só que ao mesmo tempo ele pedia para ela, todo final do mês, 80% do salário dela, que ela ganhava, ele pedia. E ela dava. E ele não percebia que ela não era para dar para ele, porque aquele dinheiro era dela. Sim. Né? E aí eu cheguei para ela e falei, você não acha que esse dinheiro que você está passando para ele não tá meio abusivo, isso daí é... Ai, mas ele me pede, não sei o quê. Falei, fulana, é um dinheiro seu. Você tem que usar para você. Ela perguntou, eu posso usar para mim? Ela me perguntou. Falei, claro, é você que está trabalhando, é o suor do seu trabalho, né? Então, muitas vezes ela não percebe que ela está passando por essa violência patrimonial. E aí a gente tem que alertar. Então, em local de crime eu alerto, eu falo, eu converso, eu ouço. O perito criminal, muitas vezes, ele tem que ouvir a história da vítima para entender até o seu atendimento, o que ele vai buscar, né? Então, é um trabalho que realmente é bonito por isso, né? A gente não se restringe só ao aspecto técnico. Fato, exato, né? É todo um conjunto de coisas para que vocês possam chegar ao veredito, digamos assim, quanto perito, obviamente. Exato, e tem a questão do acolhimento, né? Então, a gente acaba, quando a vítima recebe uma figura do Estado na casa dela, ela espera ser acolhida. E é isso que a gente faz. A gente acolhe, a gente ouve, a gente dá um conselho. Muitas vezes elas até choram, né? Porque ficam emocionadas de saber que existe alguém assim que não é aquela figura sisuda do policial militar, aquela coisa lá de manda aí, encosta a mão na cabeça, não sei o quê, né? Não, a gente vai... Tem, não é? Exato. Então a gente vai lá, acolhe, às vezes até oferece um café, um pedaço de bolo, a gente fica lá um tempinho, né, e tal, para tentar fazer com que ela se sinta melhor do ponto de vista institucional. Sim. Né? Para vocês conseguirem trabalhar isso também. Pra gente conseguir trabalhar isso. E esse treinamento, que você trouxe uma coisa importante aqui, que é a postura do policial, não é? E eu te digo, foi uma situação que eu vivi também, de uma mãe que sofreu violência, de uma mulher que sofreu violência, e ao se dirigir à delegacia, o delegado ficou conversando com ela, dizendo, você vai prejudicar a vida do seu marido. Se você fizer esse boletim, ele nunca mais, não sei o quê. E ela começou a se sentir constrangida, se sentir desamparada, a ponto de ligar e dizer, o que eu faço? Então, quando ela recorreu, foi que ela falou, não, então vamos fazer. Porque ela teve aí quase 40 minutos de processo de convencimento. Nossa Ou Senhora. seja, para você ver, né? E aí é interessante esse ponto que você colocou, porque esse outro lado, que são policiais, que são peritos, isso também mudou, Gui? No meio hoje, na Mudou. esfera do Estado? Você acha que os policiais eles estão melhor treinados para isso? Eu acho que sim. Eu falo pela Polícia Civil, tá? Que é a instituição que eu faço parte. A Polícia Uhum. Militar é uma outra casa, né? Que eles devem ter o treinamento deles, mas a Academia de Polícia Civil, ela tem tido uma concepção de formar humanamente esse policial. Tanto que nos cursos de formação, e acabou um curso de formação agora há pouco, para investigadores, escrivães, e os de delegado tá finalizando. Existe uma preocupação de formar esse policial para que essas circunstâncias sejam evitadas, né? É uma aberração jurídica você ouvir de um delegado de polícia que ela está sofrendo uma violência e ele não pode registrar, que senão vai prejudicar o agressor. Pelo amor de Deus. Sim, isso é o sim, fim. sim. Né?
Então, os policiais recém-formados, eles têm essa mentalidade de realmente pensar no bem tutelado maior, nesse caso, que é a vida daquela mulher e não o patrimônio do agressor. Uhum. E isso me deixa bem tranquila, porque essa figura, por si só, se ela não mudar, a própria mulher vai ter medo de recorrer, Exato, não é? Porque exatamente. qual é o conforto que ela vai ter de Nenhum. conversar com uma pessoa com a mão na cintura, na arma, sério, sem qualquer tato, sem qualquer possibilidade de estabelecer um diálogo, ainda mais numa situação que, no meu ponto de vista, é extremamente desconfortável, né? E que vocês precisam, de fato, levar essa segurança. Exato. Mas que legal que você está me trazendo, isso é muito importante, essa questão de mudança, Sim. isso é necessário. E eu concordo quando você diz que as redes sociais estão, não só as redes sociais, né? Hoje a mídia está dizendo, vá atrás do seu direito, tem isso, tem aquilo. E é muito bacana. Mas, assim, além disso, os procedimentos, quais são os procedimentos que vocês usam? Eu digo assim, específico em termos do local. Certo. Você já falou um pouco, mas eu queria que você entrasse, porque, assim, tem tantas situações, não é? Tem. Eu imagino que você já tenha passado por coisas inimagináveis. Na verdade, eu tô indo aí para 20 anos de profissão, e eu já vi muita coisa, né? E eu sempre falo que o atendimento do local de crime de feminicídio é diferente de um homicídio comum, né? A morte, a cena do crime da morte da mulher na circunstância da violência doméstica, ela é diferente, tá? Por quê? Porque existem alguns aspectos que fogem ao próprio cadáver, né? Que nós precisamos investigar, que é a tal da violência simbólica, são os elementos, os vestígios que nos traduzem que aquela vítima já estava passando por uma violência prévia e reiterada. Então, quando eu chego no local do crime e, lamentavelmente, tem lá o cadáver de uma moça, né? Mas a gente vê a cena, a casa, assim, parece cena de guerra, com um monte de roupa espalhada, vidro quebrado, porta danificada, né? Então, o que isso traduz para nós? Muitas vezes pode traduzir que houve ali uma luta, né? Sim. Então, sinais de luta no próprio corpo da mulher, quando a gente faz o exame externo no cadáver, porque isso é competência do perito criminal, a gente faz o exame externo no cadáver. Quando a gente, só para dar um exemplo, quando a gente nota lesões nos antebraços, né, e nas mãos, muitas vezes essas lesões são sugestivas de defesa, né? Então, isso pode sugerir que aquela vítima estava tentando se proteger, houve ali realmente vias de fato, né? Os objetos, como eu falei, né? Você pega lá, uma vez eu peguei um porta-retrato que estava com uma foto rasgada. Você fica pensando, pô, o que isso pode sugerir para a investigação, né? Então, muitas vezes, vamos imaginar que aquele porta-retrato era uma fotografia de estimação daquela vítima. Aquela vítima gostava da foto. Nossa, aquela foto ela me mandou enquadrar. Aí o agressor vai lá, sabendo que ela gostava daquela foto, e rasga a fotografia no meio. Isso é o que a gente chama de violência simbólica, né? Então, o perito no local do crime de feminicídio, ele vai buscar esses elementos, né, que são típicos do feminicídio. Né? Então, isso não acontece no homicídio comum. No homicídio comum, eu vou ficar mais antenado na arma do crime, né, nas lesões que houve no cadáver, aquela coisa toda. Mas no feminicídio existem esses elementos. E eu vou mais além. Às vezes, Arlete, lamentável, nossa, eu não gosto nem de falar isso, tá? Mas às vezes você tem os maus tratos a animais, que é uma coisa que acompanha muitas vezes a violência doméstica. O que acontece? Gente. O agressor vai lá na casa da moça e, para dar o recado, ele vai lá e mata o cachorrinho dela, né? E aí ele vai responder não só até pelos maus tratos, ele vai pelo crime autônomo, né? Mas isso para a vítima causa uma violência psicológica enorme. Então aquela vítima ela fica transtornada, ela fala, nossa, se esse cara é capaz de fazer o que ele fez com um cachorrinho inofensivo, pô, eu sou a próxima. Gente. Então esse tipo de coisa a gente fica antenado no local de feminicídio ou de violência doméstica. Isso é comum, Guilherme? É comum, lamentavelmente é comum. É uma tentativa, realmente, é loucura isso. Não, é uma loucura porque você pensa, o que tem a ver o cachorrinho com a gente fica pensando até que ponto que chega a crueldade do ser humano, né? Teve um caso que a gente foi atender que Meu Deus do céu. Era um casal de jovens, 2 namorados de 20 anos, e a moça tem o direito de não querer mais. Um dia ela não queria mais, o moleque saiu da casa dela, eles conviviam juntos por 3 anos, e tinha um cachorrinho lá. Aí ele foi embora da casa dela, mas na semana seguinte ele voltou. E aí, pelas imagens da câmera, eu não gosto nem de me estender, mas ele toca a campainha, dá pra ver o cachorrinho vindo, abanando o rabo, feliz da vida. E aí, ele saca um canivete, nem vou mais continuar, você imagina. Então, assim... E aí, finda, né? o que ele foi fazer?
Pois é, e aí isso para a vítima, ela fica realmente assim, muito abalada psicologicamente. Sim, eu diria que é o ponto principal, né? É o desequilíbrio que ele quer nela. Exato, e consegue muitas vezes, né? Sim. Porque você pensa para a cabeça da vítima o transtorno psicológico que isso causa. E isso é típico da violência doméstica. Que aí vocês, quando chegam num cenário desse, vocês têm todo esse panorama. Sim, e aí a gente tem que analisar, né? Tem que, muitas vezes, fazer o exame até do animal que está lá morto, né? Confirmar que aquele sangue do local do crime é um sangue que não é humano. Então, a gente tem material específico para saber se o sangue é de um humano ou o sangue é de um animal. Né? Para a gente começar a formar nossa convicção da dinâmica de como aquilo aconteceu. Nossa Senhora. E como que vocês lidam com essa complexidade? E aí eu falo de complexidade, não só técnica, porque a técnica vocês têm, e eu acredito que é a parte mais fácil, porque vocês têm a técnica para aquilo. Mas como vocês lidam com essa complexidade emocional? Nossa, Arlete, esse é um ponto central. Tá? Isso que você me perguntou é algo muito importante para a cabeça do policial. Exato. Né? Eu, enquanto professor da academia de polícia, eu sempre falo para os meus alunos, nós precisamos tomar cuidado com a nossa saúde mental. Porque o policial, Arlete, a gente só vê desgraça o tempo todo. Exatamente. Então é assim, é homicídio, é feminicídio, é acidente de trânsito. Você não recebe flores. É lavagem de dinheiro, é assim, ninguém chega com uma caixa de bombom, né? Porque tá passando lá na rua, olha, um bombonzinho pra você, né? Guia, desculpa eu rir, mas eu imagino mesmo que você... Mas a gente tem que... Então assim, eu costumo virar a chave. Sim. Né? Então, o meu plantão acabou, vamos jogar bola, vamos namorar, vamos no cinema, vamos passear com as crianças, porque é isso que faz com que a gente renove a nossa energia e que a gente pense assim, bom, a vida não é crime, a vida é bela, a vida é legal, a vida é bacana. Só uma parcela, não é? Mas assim, o policial que não tem essa mentalidade, muitas vezes o que acaba acontecendo? Ele acaba caindo pro mundo do álcool, das drogas, né? Até porque a gente tem acesso muito fácil a coisas erradas, né? Então, ele acaba adoecendo mentalmente. E aí, a gente tem que afastar, porque para você lidar com uma cena dessa, você pensa, um indivíduo sem cabeça, um cachorrinho morto ali, você tem que estar com a cabeça no lugar. Porque senão, realmente, a gente... Primeiro que a gente adoece. Segundo que o seu trabalho técnico não vai sair legal. Porque vai interferir. Vai interferir. Certeza. Vai. Somos seres humanos, né? Sim, sim. E nossa, eu jamais prestaria para uma área dessa, porque... Mas a perícia criminal, ela tem outras áreas. Por exemplo, agora, atualmente, eu trabalho no núcleo de informática. Olha aí. Que então, eu não mexo mais com cadáver. Então, ali tá mexendo só com crime digital, que é ruim e tal, mas... Né? Você tá lá, você e a máquina lá, então tá tudo bem. Aí você não tá vendo cabeça e tudo mais. Exato, eu não vou ver sangue, não vou pisar no sangue para escorregar, como já aconteceu. Misericórdia, misericórdia. Esse cenário, para mim, é inimaginável. Não, é ruim. Aí, já que você tocou na parte da tecnologia, hoje vocês... a gente sabe que o cenário mundial está dentro do mundo tecnológico, né? E como que está sendo esse trabalho aqui? Na parte de desses crimes virtuais. Certo. E considerando ainda a violência contra a mulher, que a gente se trata em redes sociais, os vídeos publicados, vídeo íntimo publicado, porque o agressor quer, de qualquer maneira, trazer um dano psicológico e emocional para aquela mulher. Como é que vocês estão fazendo esse trabalho na parte de tecnologia hoje? A ciência, ela caminha, vamos dizer assim, juntamente com o legislador, né? Então, o legislador evolui para tentar proteger, por exemplo, uma vítima de stalking ou uma vítima de crime cibernético e a ciência caminha junto. Hoje existem algumas ferramentas, Arlete, que a gente usa. Tem um equipamento que a gente usa lá para depurar, por exemplo, para analisar o celular de um suspeito. Então, ainda que ele não forneça a senha, porque ele não é produzido a produzir prova, ele não é obrigado a produzir prova contra si, sim. Né? Muitas vezes, quando o juiz autoriza, claro que precisa da autorização judicial, mas nós temos equipamentos para conseguir resgatar, inclusive, mensagens que ele mesmo apagou. Então, você tem lá os aplicativos hoje de conversa, WhatsApp, Telegram, não sei o quê, né? Às vezes o celular chega pra gente e hoje o celular é um computador. Óbvio. Então, muitas vezes a gente acaba rachando o crime pelos telefones celular. Então, existem equipamentos que fazem com que o perito criminal consiga constatar o que tem de ameaça, por exemplo, que esse cara proferiu contra a vítima no celular, e aí a gente pega essas ameaças e faz um laudo e encaminha para o delegado de polícia, e aí ele vai ter elementos para formar a convicção dele pela ameaça, ou pelo feminicídio tentado, né, ou pela própria violência doméstica.
Então tem muitas ferramentas que a gente usa para auxiliar no combate ao crime. Combate. Essa ação de apagar as mensagens, eu vou apagar todas as mensagens que eu fico ilesa, isso não existe. Na verdade, assim, o cara vai tentar resguardar o que ele fez, né? Ele vai tentar esconder o que ele fez. E aí eu não falo nem de violência... Vamos pensar na pedofilia, por exemplo, que é uma coisa... Horrorosa, né? Nossa, uma das coisas mais horríveis que eu lido com o meu trabalho lá. Às vezes o cara, ele sabe que o que ele está fazendo é errado, né? Mas ele pega lá, ele tenta esconder as fotografias de crianças em condições, né? Nuas, aquela coisa horrorosa e tal. Ele coloca numa pasta escondida lá no arquivo do celular. E aí o perito criminal, através dessas ferramentas, ele tem tecnologia para chegar e tentar buscar aonde que ele protegeu com senha, aonde que ele colocou naquela pasta escondida, né? Tentar quebrar as criptografias. Então, isso tudo a gente tem feito no núcleo de informática daqui da Polícia Científica em São Paulo. Gui, você novamente, você tocou num ponto importante, que é essa questão de pedofilia. Não está dentro, mas só fechando. Não está aí, tá? Porque as pedofilias também se dão em crianças, meninas, né? Não só em meninos. Claro. Vocês estudam, vocês têm com certeza vocês devem ter uma métrica, um estudo que diga do perfil daquela pessoa. Quando vocês têm uma denúncia, né? Vamos dizer assim, geralmente... é a pessoa que você não imagina. Geralmente é aquele ser adorado por todos. É aquele ser imaculado. Em regra é isso. Muito raramente você vai ter um professor de universidade, mas é aquela pessoa... Qual é o perfil? Como vocês traçam esse perfil? Na verdade, assim, Arlete, a criminologia estuda bastante isso, né? Eu sempre falo que o bandido não tem cara. Esse é o bandido ponto. não tem cara. Muitas vezes você pensa assim, esse aí tem pós-doutorado, não sei aonde, mas ele tá cometendo crime, né? Eu não sou especialista na área de criminologia, tá? Mas eu já vi vários tipos de perfis de pessoas que fazem tráfico de fotografias de pedofilia. Desde o cara que é vamos dizer assim, socialmente menos favorecido, até uma pessoa que tem um grau de instrução superior completo, né? Porque isso, na verdade, envolve dinheiro, né? Então, às vezes, a pessoa ela veicula imagens de crianças nuas para alguém lá fora, no exterior. E aí tem uma contrapartida, né? Que é quanto mais você me manda, mais você ganha. É, aquela coisa de dinheiro mesmo. Então, é muito complicado, né? Eu não consigo te trazer assim, um perfil de uma pessoa que realmente... Não, esse cara aqui, né? Ele deve ser um pedófilo. Não, é difícil de falar. É porque, como você falou, não tem cara, né? Não tem cara. Geralmente, quando vocês descobrem, vem de uma pessoa que você nunca imagina. Às vezes você nem imagina. Você imagina aí os grandes líderes religiosos, grandes professores, grandes diretores, e aí de onde você não imagina é que vem essa pessoa. Tem os crimes sexuais, por exemplo, muitas vezes você tem um líder religioso que deveria ser quem combate esse tipo de situação e o cara tá lá para lamentavelmente fazendo isso aí, né? E dentro de toda essa estratégia que vocês trabalham em proteção contra a mulher, em orientação, em busca, né, em também se autocuidar, como que vocês, quais são os erros que vocês evitam e os comuns que vocês cometem? Olha, o erro, na verdade, tem dois aspectos. Tem um erro técnico, né? Se você perguntar para um perito criminal mais antigo, que não está acostumado a entender o que é o feminicídio, a gente fala ele não veste os óculos do feminicídio. Entendi. Né? Então ele não vai saber exatamente o que ele busca na cena do crime. Então isso é um erro muito comum para o perito que não está acostumado a enxergar o que é importante numa cena de crime de feminicídio. Né? Então a gente tenta diagnosticar essas pessoas para tentar, né, fazer com que essa pessoa entenda, olha, você tem que buscar... Lembra que eu falei para você daqueles elementos de violência simbólica, né? Aquele porta-retrato rasgado, aquela porta do banheiro que estava danificada, você tem que olhar isso aí, né? Por quê? Porque se esses elementos passam pela perícia, eles se perdem no tempo. E aí lá na frente, na fase processual, muitas vezes o juiz não vai conseguir fundamentar a decisão dele pela qualificadora do feminicídio, por quê? Porque a investigação não chegou que aquela vítima estava sofrendo violência, né? Não tinha violência simbólica, então não sei se cabe aqui o feminicídio ou não. E aí numa dessas quem ganha é o agressor, né?
Pois é. Então esse é um erro muito importante da nossa profissão. A gente tenta combater ao máximo. Sim, mas vocês não têm o controle de tudo, né? Não, de Até forma porque alguma. vai depender do cenário que vocês encontram e justamente desse processo que antecede essa morte, Exatamente. Para vocês ter essa perícia de uma forma mais adequada. A perícia ela tem que servir para alguma coisa. Eu sempre falo que não adianta você chegar no local do crime e fazer só aquele arroz e feijão, né? Descrever o imóvel. Não, você tem que realmente buscar elementos que cheguem na autoria e na materialidade. Que tem um vínculo, né? Que tem aquela... Tem um vínculo que vai fazer com que com a autoridade policial e o juiz formem realmente a convicção deles pelo feminicídio. Nossa, isso é bacana. Essa sua fala, dizer assim, dessa questão de atos, né? De falha e tudo mais. Não sei se você provavelmente viu a Carmen Lúcia falando em um dos seus votos sobre a repercussão geral do júri, quando eles decidiram que, a partir do momento em que o réu fosse condenado, ele já seria preso. Mas isso não foi o mais importante, que isso aí foi uma tese, acho que 1068, que foi de repercussão geral, o dia 19 de setembro, que entrou em vigor. Que memória, hein, meu Deus. 19 de setembro. E aí eu te digo, mas o que me chamou a atenção na fala dela foi quando ela trouxe essa tese, ela veio oriunda de um caso que aconteceu em Santa Catarina, que justamente vai ao encontro do que você está falando, que o grande advogado defendeu a vítima dele utilizando justamente desse argumento da falta de provas e utilizando uma frase que, quando eu ouvi ela falar, e ela falando até com uma certa raiva, o advogado da época disse que não se tratava de feminicídio, mas que se tratava de um suicídio com mãos alheias, por mãos alheias. Realmente tem coisa que a gente fala que dá até preguiça de pensar nessas coisas, porque, pelo amor de Deus, né? Não, então, e nessa tese absorveram... E acabaram absolvendo o réu, né? O réu. E aí você pergunta desse sequenciamento de... Então, os fatos que antecederam a morte dessa mulher corroboraram para que ele praticasse o feminicídio. Sem dúvida. Mas só que, não que ele quisesse... São coisas... Entende? É inconcebível a gente pensar esse tipo de coisa, né? Sim. E assim, né? Às vezes a gente vê... Você me fez lembrar agora de um caso de um agressor que ele arquitetou a morte da ex-esposa, da esposa dele. Na verdade, era um caso em que ele não aceitava o fim do relacionamento, né? E aí bate aquele espírito do macho machucado, né? Ah, não vai ser minha, não vai ser de ninguém. Sabe aquela coisa, né? Sim. Então, o que ele fez? Ele fez com que aquela vítima escrevesse de próprio punho um bilhete suicida. Então, ele mandou ela sentar. Depois a investigação chegou nisso do que eu tô falando. Ele mandou ela sentar, senta aí, agora você vai escrever. Vai, não aguento mais a pressão da vida, acordo chorando todo dia, deixo a vida para quem consegue viver. E ela escreveu de próprio punho, a documentoscopia realmente constatou que era um punho dela, ela que tinha escrito aquilo, né? E ele pensou, bom, vamos simular um suicídio. E aí ele estrangulou essa moça, né? Ele pegou uma corda e por trás asfixiou ela até a morte e deixou ela pendurada numa corda para simular um suicídio, né? Só que assim, essa pessoa aí, né, ela provavelmente não sabe que existe um órgão pericial muito sério aqui em São Paulo que consegue detectar quando realmente foi um suicídio por enforcamento ou se foi um estrangulamento, ou seja, um homicídio. Tá? Então, nesse caso, quando a gente chegou no local, a gente viu uma marca que é característica não de enforcamento por suspensão, mas por um estrangulamento. Alguém pegou essa vítima por trás de uma marca que... A posição da corda é diferente. Posição da corda, o sulco que a gente fala, que é a marca que a corda deixa. Porque no enforcamento, só para explicar, fica um sulco assim que vem, como se fosse um V, ele vem até atrás da orelha aqui, né? Quando a pessoa fica suspensa pela corda. Quando é estrangulamento, não. Quando estrangulamento é um sulco horizontal. E tinha um baita de um sulco horizontal ali, né? Ou seja, essa pessoa foi morta, estrangulada, e depois o cara colocou ela numa corda para simular um suicídio, né? Tanto que quando chegou a requisição de exame para nós peritos, chegou como suicídio. E aí, quando a equipe chegou lá, viu essas marcas e chegou para o delegado de polícia e falou, doutor, isso daqui não é suicídio, isso daqui é um homicídio. Ah, por que é homicídio? Porque tem isso e aquilo. Passou pelo IML, no IML
constataram realmente que tinha uma fratura de um osso aqui que se chama hioide, aqui perto da traqueia. E aí a investigação já tomou um outro rumo, né? Claro, obviamente que esse indivíduo não ia ficar ileso. Então ele acabou respondendo, né? Acabou confessando, mas ele arquitetou tudo isso, né? Olha só a mente brilhante do cara. Não, vamos simular um suicídio que eu vou sair por cima da batatinha. Tá, coitado, né? Não imaginou que a polícia científica e a polícia civil, né, não ia investigar isso, né? Então... Vocês devem pegar muitos casos muitos assim. casos que a gente acaba pegando e realmente a prova material é a que acaba condenando o sujeito, né? Nossa. É um trabalho brilhante que vocês fazem. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu particularmente acho brilhante nesse sentido, porque ao mesmo tempo que vocês precisam estar, né, centrados, né, a complexidade emocional de lado, a clareza da técnica, vocês fazem um trabalho que é a diferença entre culpado e não culpado, né? Porque o juiz está ali. Ele só vai trazer, ele só vai dizer que é culpado não se vocês derem a ele aquela prova de fato. Na verdade, para pronunciar o réu, né, para ir para o tribunal do júri, muitas vezes o juiz ele precisa ter quase a convicção daquilo que aconteceu, né? E eu sempre falo que aqui no Brasil não existe uma hierarquia de prova. Né? Não existe uma prova que seja mais importante do que a outra. Você tem a prova testemunhal, que é importante, você tem a prova, sei lá, reconhecimento de pessoas por internet, você tem a prova material. E aí, assim, apesar de não ter essa prova mais importante do que a outra, o que a gente percebe é que a prova que o perito criminal traz para os autos, ela acaba sendo, vamos dizer assim, tem um asterisco em cima dela, né? Tem uma estrelinha acima dela, porque é uma prova que ela é muito mais difícil de sofrer algum tipo de interferência. O perito não vai para o local do crime para condenar A ou B. O perito vai no local do crime para procurar a verdade dos fatos, né? E aí ele vai fazer um laudo, a prova material, ou seja, uma prova que não vai sofrer nenhum tipo de interferência, e o juiz sabe disso. Porque a prova testemunhal, muitas vezes a gente sabe que, né, o advogado vai lá, vai fazer o papel dele de defesa, né? Então ela pode ter lá, né, umas circunstâncias esquisitas. Sim. A prova material não. A prova material é uma prova realmente isenta de qualquer tipo de interferência. Sim. Então acaba sendo uma prova muito importante. Hoje, você me traz 3 pontos principais que hoje são fundamentais para vocês terem essa prova dizendo é irrefutável. Vocês, como perito, você chega no lugar, você vê a pessoa e diz, não tem como não ser um feminicídio. Certo. Então, assim, primeiro a gente sempre faz um estudo da superfície externa do cadáver, tá? Então, por exemplo, quando a gente nota lesões, além das lesões vitais, tem alguns outros tipos de lesões que traduzem para nós o feminicídio, certo. Que são muitas vezes lesões em áreas da feminilidade da mulher. Então, por exemplo, você chega lá e você vê um cadáver que tem os cabelos arrancados. Né? A mulher está com os cabelos arrancados. Arrancar cabelo não mata ninguém, mas isso fere o símbolo da mulher. Então, isso para nós é uma prova cabal de feminicídio. Lesões, colo do seio, por exemplo, região genital, não? Então tudo isso traduz muito para nós o feminicídio, né? E os elementos de violência simbólica e patrimonial também que caminham, se a gente percebe pela nossa prática, a gente percebe que eles sempre caminham junto com o feminicídio consumado, tá? Então é isso. É isso. Gui, muito, muito obrigado por você ter vindo hoje aqui conversar comigo sobre esse tema que você virá mais vezes, com certeza. Porque é um tema importante e necessário. E ter um homem falando disso, você na qualidade de professor, na qualidade de policial, de perito, para nós isso é muito importante, porque a gente tem muitos movimentos, mas de mulheres, né? Poucos são os homens que se colocam à frente desse movimento também, dizer, olha, a gente vê isso, a gente olha dessa forma, a complexidade é essa, isso é muito importante. E você trazer isso para mim hoje, para o Conversa Retada, aqui no Triarte Estúdio, foi muito bom. Então, para fechar, eu quero que você olhe para essa câmera e deixe só uma mensagem do que você entende como proteção para essas mulheres, o que elas podem fazer, tá? Se quiser se apresentar, que eu já sei que o senhor é um doutor advogado, a palavra é com você. Não, meu recado é assim, né? A mulher, o Estado está aqui para proteger a mulher, tá? Então, na figura aí de representante da Polícia Civil, da Polícia Técnico-Científica, o que a gente fala é, mulheres, vocês têm instrumentos para a proteção do Estado. Rede de apoio, medida protetiva, delegacia de defesa da mulher, tá?
o Instituto de Criminalística, Instituto Médico Legal, nós estamos ao lado da mulher. Estamos aqui para tentar, primeiro, fazer com que haja uma igualdade maior entre os gêneros, feminino e masculino, porque é inegável que a nossa sociedade ainda é muito machista, então a gente sempre tenta, na esfera policial, fazer com que haja uma igualdade maior, né? E se Deus me livre acontecer alguma coisa, não hesitem em procurar a ajuda da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Polícia Técnico-Científica através dos meios oficiais. Muito bem. Muito obrigada, Gui. Obrigado eu. Até a próxima. Foi um prazer. Até a próxima.